Boa tarde, presidente, deputados e deputadas, todos aqueles que se fazem presentes na galeria, a todos aqueles que nos assistem pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa, aos nossos servidores. Bom, o que me traz aqui a essa tribuna, nessa tarde, é exatamente trazer à discussão um dos momentos, creio que mais importantes dos últimos anos para o Estado de Minas Gerais. Eu tenho me debruçado, tenho estudado, analisado a proposta que foi enviada a essa casa pelo governador, que todos conhecem como regime de recuperação fiscal, mas que aparece aqui com o nome de PL 1202/2019. Mas eu não podia deixar aqui de fazer um apanhado, um levantamento histórico, até para que nós façamos uma analogia do momento em que nós estamos vivendo aqui no estado de Minas Gerais. No século XIX, especificamente nos anos de 1820, 1830, até como desdobramento do movimento iluminista, da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, nós tivemos as chamadas revoluções liberais. 1820, Portugal, Espanha e na Grécia. 1830, uma onda de revoluções liberais vão varrer a Europa. E como até consequência dessas revoluções liberais, nós teremos no Brasil um movimento que é um movimento até elitista, mas que levou à renúncia, à abdicação de Dom Pedro. Na década de 1830, no período regencial, dois partidos se formaram: o Partido Progressista e o Partido Regressista, e que consequentemente levaram ao surgimento, respectivamente, do Partido Liberal e do Partido Conservador. Só que o comportamento dos liberais no país é um comportamento que levou a se cunhar uma expressão: liberalismo à moda da casa. Porque nós não tínhamos no Brasil, deputado Fernando Pacheco, um comportamento por parte da elite brasileira daquilo que era o comportamento da burguesia europeia. Nós tínhamos aqui aqueles que se diziam liberais, mas quando estavam no poder, se comportavam como conservadores. Tanto é, deputado Cristiano da Silveira, que uma das frases mais importantes da história política brasileira foi proferida por um deputado pernambucano chamado Holanda Cavalcante, que é até interessante, Holanda com O, quando Holanda Cavalcante, ao analisar o comportamento dos liberais no poder, vai dizer o seguinte: não há nada mais parecido com um Saquarema do que um Luzia quando chega no poder. Ou seja, no Brasil não tem nada mais parecido com um conservador do que um liberal quando chega no poder. Até porque Luzia era o apelido dos liberais, fruto até de uma sova que os liberais tomaram nas eleições de 1842, aqui na histórica cidade de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, enquanto que os conservadores eles eram chamados de saquaremas. Quando a gente olha para o que está acontecendo no estado de Minas Gerais, estão conseguindo, deputado Carlos Pimenta, resgatar a expressão liberalismo à moda da casa. E por que um liberalismo à moda da casa? Porque é aquele liberalismo, deputado Dr. Jean Freire, deputado Betão, o liberalismo para os amigos do rei. O liberalismo que beneficia a poucos, deputado João Vitor Xavier. O liberalismo do Salim Matar. Esse liberalismo de quem destila as chamadas ideias liberais, as privatizações, mas nós sabemos como que foi feito o enriquecimento. E de repente nós nos deparamos aqui com esse regime de recuperação fiscal como se fosse
a última tábua de salvação do estado de Minas. Sendo que nós sabemos o seguinte: o problema não está num estado que está quebrado, mas num estado que não cobra as suas dívidas. Eu até escrevi aqui um pequeno texto, que nesse tempo que eu tenho eu gostaria de lê-lo, onde eu, buscando historicamente, na história recente de Minas Gerais, digo o seguinte: é claro que houve tremendos desmandos internos nos últimos governos do estado, inclusive até problemas de corrupção. O principal desses problemas foram renúncias fiscais, privilégios financeiros concedidos a contribuintes, supostamente para manterem ou trazerem para o estado empresas privadas sem qualquer controle. Isso foram somando bilhões e bilhões de dívidas, sem correção monetária, e deixaram de entrar no caixa estadual a cada ano bilhões em impostos. Dinheiro que teria feito enorme diferença para atender às necessidades estaduais em áreas prioritárias como educação, como saúde e segurança. Mas o pior, o mais grave, o que deixou de entrar em caixa, mesmo sem renúncia fiscal, o que entrou e teve que sair para pagamento à União por uma dívida inexistente, e que deixou de entrar no caixa do Estado por conta de obrigações não cumpridas pelo governo federal no que diz respeito à chamada Lei Candir, que institucionalizou uma lei infame, 9496/97. O acordo imposto nesse caso tem longa história, deputado João Vitor Xavier. Em resumo, se deveu a pressões do FMI para liquidação ou privatização do Banerj. Aliás, desculpa, do Banerj, é do BEND, da Minas Caixa, porque aqui também eu incluí a história do Rio de Janeiro, num artigo que eu estou publicando, fazendo uma analogia nos dois estados e no estado do Rio Grande do Sul também. Para isso, acharam necessário transferir aos bancos privados e consolidar neles os títulos do Estado em giro na carteira dos nossos bancos estatais. É claro que os bancos privados não tinham a menor intenção de girar esses ativos. O governo se comprometeu, então, a pagar esses títulos públicos à vista. O que aconteceu, então, deputados e deputadas? Isso foi uma violação, deputado André de Jesus, do que a gente chama de pacto federativo, e nós estamos diante de uma possibilidade de uma nova violação desse pacto federativo, inclusive com uma grande incerteza jurídica, porque o próprio Estado do Rio de Janeiro, que aderiu a esse regime de recuperação fiscal, está com uma ação direta de inconstitucionalidade dessa lei junto ao Supremo Tribunal Federal. Concedo-lhe a parte. Boa tarde, deputados e deputadas, aqueles que nos acompanham. Obrigada, deputado, pela parte. Quero parabenizá-lo não só pela aula de história, professor Cleiton, mas também pela sua análise política e análise de cenário muito importante que o senhor tem trazido nessa tarde aqui na casa. Mas também não poderia me furtar, deputado, de trazer o clamor dos servidores públicos que estão aqui no plenário acompanhando a gente. São servidores que estão no sistema prisional e que também estão trazendo sua reivindicação porque estão esquecidos nesse sistema. Não é só as pessoas privadas de liberdade que são esquecidas, mas, inclusive, as pessoas que estão trabalhando pela socialização dos presos. São médicos, psicólogos, pedagogos, tem uma gama de servidores que estão sem reajuste salarial e hoje tem uma mesa de negociação
com o governo do Estado, em que esses profissionais não estão compondo essa mesa. Então, é muito grave o quanto o sistema está sendo abandonado e quando o direito das pessoas de reivindicarem os seus direitos trabalhistas, o reconhecimento como servidores e o papel fundamental no sistema também está sendo cerceado quando o secretário deixa de recebê-los, deixa de ouvir uma parcela importante que está dentro do sistema prisional. É isso que eu queria trazer e volto a parabenizar o deputado pela sua análise, pela sua contribuição. Muito obrigado, deputada. E essa análise visa exatamente trazer essa discussão, preocupado que estou com a situação dos nossos servidores públicos aqui no Estado e do impacto que essa quebra do pacto federativo pode causar na vida das famílias, desses homens e dessas mulheres que estão nos visitando aqui nessa tarde. Mas continuando aqui o texto, o mais grave é o que a União ela faz com esse dinheiro. Simplesmente o transfere para o superávit primário a fim de pagar o serviço da dívida pública. Isso tem efeito contracionista da economia e da receita pública, que reverte sobre as finanças de todos os estados. Ainda não é tudo. A grande expropriação dos estados pelo governo federal, incluído Minas Gerais, é a retenção indefinida de créditos oriundos das isenções do imposto na exportação de produtos primários estabelecidas pela Lei Candir. Os estados têm direito a cobrar o imposto, mas para isentar deles os exportadores, o governo federal se comprometeu a compensá-los financeiramente pela não tributação, o que não fez. Até 2017, a dívida acumulada junto a todos os estados pela Lei Candir, e aqui em Minas Gerais, 136, mas todos os estados, 637 bilhões. Estou destacando Minas Gerais, porque é o caso mais escabroso de todos, juntamente com o Rio Grande do Sul e com o Rio de Janeiro. Esses estados estão entregando a sua soberania por conta de dívidas indevidas ou créditos sonegados. É um fundo da Lei Candir que poderia financiar um programa, ao contrário do liberalismo, mas um programa keynesiano, de retomada do desenvolvimento de baixo para cima, eventualmente articulado pelos governadores, a partir de um grande consórcio dos estados. E o governo federal não precisaria se preocupar com a forma de pagamento. Pode ser em títulos escalonados anualmente, articulados a um grande programa de desenvolvimento que poderia ser aprovado pelo Congresso Nacional, junto com a decisão de que seja feito o próprio pagamento pela União. Ou seja, existe uma saída, sem ser o regime de recuperação fiscal. O recado está dado, sobretudo, pelo bravo povo chileno, que disse não a essa política liberal de austeridade fiscal, sem olhar as necessidades mais básicas de um povo que está sofrendo na pele as consequências de um liberalismo ortodoxo que arrancou da população o estado de bem-estar social. É o que não queremos para Minas Gerais, para que não vejamos no futuro o nosso povo colapsado por políticas desse liberalismo ortodoxo. Por isso, esse liberalismo, a moda da casa, que só presenteia os amigos do rei, nós só podemos dizer que se Holanda Cavalcante estivesse aqui, ele diria, não tem nada mais parecido com qualquer outro partido político do que um novo quando chega no poder. Muito obrigado.